Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Eu sou o professor Paulo Eduardo, estou aqui a convite do meu amigo Fabiano Cachito para mais uma vez participar desse evento maravilhoso que é o Somos Mais Que Um. Eu tive a honra e o privilégio de palestrar por 3 vezes no ano de 2017 nesse evento e agora estamos de volta em 2020 de uma maneira um pouco diferente, mas estamos aqui firmes e fortes. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre empregabilidade. E a ideia é a gente discutir um pouquinho, dentro desses 20 minutos, sobre empregado ou empregável. Eu venho falando disso já há um tempo, inclusive antes de toda essa situação da pandemia, que não proporcionou, por exemplo, que a gente estivesse juntos nesse momento, né, falando desse assunto. Mas eu já venho falando disso há algum tempo, que o mundo está mudando e algumas pessoas não se ligaram nisso ainda. A gente ainda continua vendo as pessoas buscando emprego da forma como era feito no século passado. Ainda tem muita gente que está mais preocupada em ser empregado do que se manter empregável. Mas para a gente discutir isso, é legal a gente falar um pouquinho sobre empregabilidade. Você sabe o que é empregabilidade? Você já deve ter ouvido falar no termo empregabilidade. Empregabilidade nada mais é do que a capacidade que algumas pessoas têm de conseguir arrumar emprego, mesmo estando empregadas, enquanto outras pessoas não têm. Mas o que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente pode fazer algumas coisas e a gente vai falar disso daqui a pouco. Antes da gente seguir, é importante a gente entender que o mercado de trabalho mudou, que o mundo mudou, e é sempre o homem que tem que se adaptar a essas mudanças. Eu tenho dito nos últimos meses, nas últimas lives que eu tenho participado, que a mudança ela chega, como ela chegou dessa vez, muitas vezes sem avisar, e quanto mais rápido a gente entender isso e se adaptar, menos a gente sofre. Muitas pessoas ainda estão sofrendo porque não entenderam que a mudança ela chegou e agora a gente tem que se adaptar a essa mudança. Muitos estão perguntando, por exemplo, como é que vai ser quando tudo isso acabar e a gente voltar ao normal? E aí outras perguntas surgem. O que é normal? Será que o normal continuar sendo como a gente conheceu até então? Enfim, a gente precisa estar atento a esses pequenos detalhes para que a gente possa, o mais rápido possível, entender, se adaptar e seguir em frente para sofrer menos. Mas aí eu volto à pergunta inicial. Empregado ou empregável? Eu li uma vez um artigo que dizia que o trabalho ou emprego da forma que nós conhecemos no século passado estava com os dias contados. Se isso for verdade, a gente vai ter que repensar uma série de coisas. É importante a gente pensar que a gente precisa manter a nossa subsistência. Mas será que a gente precisa de um emprego CLT, como a minha geração cresceu ouvindo que era importante ter um trabalho com carteira assinada? Se manter empregável é muito mais do que isso e passa por questões que muitas vezes a gente esquece ao longo aí da nossa correria diária. As pessoas ainda se pegam na segurança do emprego formal, aquele emprego com carteira assinada. Eu diria para vocês que a minha percepção é que hoje nem quem está empregado com registro em carteira pode dizer que está seguro. Haja visto o que aconteceu depois que a pandemia chegou. Quantas empresas quebraram, quantas empresas tiveram que mandar as pessoas embora porque não tiveram mais como segurar essas pessoas lá. Então, a pseudo-segurança, ela some, ela acaba quando algumas variáveis, muitas vezes, que não estão sob o nosso controle, chegam e mudam completamente aquilo que até então a gente tinha como normal. Bom, então, empregabilidade é isso, pessoal, é a capacidade que algumas pessoas têm de conseguir emprego com mais facilidade do que outras. Mas, para você decidir se para a sua vida é melhor pensar em continuar sendo empregado ou é óbvio que a gente precisa se sustentar, mas talvez seja mais interessante ou mais importante você pensar como se manter empregável, e aí eu não disse empregado, né? Eu disse empregável. É importante a gente discutir algumas coisas a partir desse momento. É claro que esse assunto é vasto, é amplo, e 20 minutos não dá para a gente abordar com toda a profundidade que eu gostaria, mas eu tenho certeza que vocês vão sair daqui hoje com pelo menos uma pulguinha atrás da orelha. Essa é a minha intenção, fazer vocês
pensarem um pouquinho a respeito disso. A primeira coisa que eu penso quando eu discuto esse assunto, né, e que eu gostaria de trazer para a reflexão de vocês, é o seguinte: você faz o que você gosta? No meu canal eu fiz essa pergunta, algumas pessoas me disseram depois: nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Será que você faz o que você gosta? Eu acho que é importante vocês começarem a pensar nisso. Tem gente que chega aos 40, aos 50 e não tem muita noção se faz o que gosta. Eu venho do mundo corporativo, trabalhei em empresas grandes, em empresas menores, acabei, por ironia do destino, caindo em recursos humanos, que foi onde eu me encontrei, onde eu me desenvolvi dentro do mundo corporativo. Foi mais ou menos por estar onde eu estava que eu fui levado a fazer administração de empresas. E hoje eu leciono, sou professor, tenho uma carreira voltada para o mundo acadêmico e eu posso dizer para vocês com toda a segurança: hoje eu faço o que eu gosto. Nada me dá mais prazer do que ir para a sala de aula, trocar conhecimento com as pessoas. E nada é mais legal do que no futuro, quando a gente se encontra, as pessoas dizerem: professor, você foi importante para mim. Hoje eu estou aí trilhando a minha carreira. Coisas que você disse lá atrás foram importantes para mim. É importante a gente tentar descobrir se a gente faz o que a gente gosta. Quando a gente é mais novo, a gente tem que aceitar qualquer tipo de emprego para custear, às vezes, essa faculdade ou essa busca por aquilo que a gente gosta. Mas é fundamental que a gente consiga, em algum momento da nossa vida, trilhar um caminho fazendo aquilo que a gente gosta. Um outro ponto importante que a gente precisa pensar é com relação às nossas competências. Competências a gente vai definir aqui, como lá na administração a gente define o chá, né, da administração. Quem fez administração sabe do que eu estou falando: conhecimento, habilidades e atitudes. Conhecimento, aquilo que eu sei; habilidades, aquilo que eu sei fazer; atitudes, aquilo que eu quero fazer. Como é que andam as suas competências? Você já parou para pensar que depois que o mundo passou do século XX para o século XXI, muitas competências passaram a ser exigidas que sequer eram pensadas lá no século passado? E muitas que eram exigidas lá no século passado, hoje ninguém lembra mais. Eu sou de uma época que a gente fazia datilografia. Hoje a gente não precisa mais se preocupar com isso, até porque talvez no serviço público ainda se use máquina de escrever. Mas para que eu vou me preocupar hoje com datilografia? Hoje o que mais me perguntam em sala de aula é: professor, o que é mais importante? Fazer inglês ou fazer pós-graduação? Os dois. Tem que fazer os dois. É como eu vivo dizendo para o pessoal: falar um idioma além do seu, hoje, é o mínimo, não é mais diferencial. Diferencial é quem fala 2 idiomas além do seu. Então, inglês é requisito básico. Espanhol está virando requisito básico. Logo, logo, pessoal, do jeito que as coisas vão, falar inglês e espanhol vai ser requisito básico. O diferencial vai ser quem fala um terceiro idioma. Então, como é que você tem cuidado das suas competências? Eu sempre digo, né? A gente vai estudar até a morrer, provavelmente. Quem está preocupado com isso, quem se preocupa em desenvolver as suas competências, provavelmente vai estudar até morrer. Outra coisa que tem se falado muito, né, com relação à saúde, à qualidade de vida no trabalho, isso também é importante. Não adianta nada a gente se matar de trabalhar e não ter tempo para cuidar da nossa saúde. A gente precisa ter um equilíbrio, a gente precisa ter tempo para descanso e tempo para produzir. Esse equilíbrio a gente tem a obrigação de buscar. Eu acho que essa pandemia trouxe, pelo menos para algumas pessoas, né, algumas coisas que vão servir para a gente refletir, para a gente tirar como lição. A gente não tinha tempo para nada, hoje a gente tem tempo para tudo e mesmo assim a gente continua não encontrando aí o ponto de equilíbrio. Eu acho que é fundamental a gente entender que a nossa saúde é importante, ou tão importante quanto o tempo que a gente tem para se dedicar ao trabalho. Outra coisa importante, né? A gente precisa adquirir uma consciência financeira, a gente precisa ter uma reserva financeira, a gente precisa aprender a poupar. Um dia eu ouvi em sala de aula: professor, eu não me preocupo com planejamento financeiro porque o que eu ganho não cobre os meus gastos. É exatamente por isso que deveria se preocupar, porque você jamais pode gastar além do que você ganha. Então, também é preciso encontrar esse equilíbrio.
E a gente tem visto aí nesse momento de pandemia, onde está todo mundo em casa, onde tem muita gente, né, perdendo o emprego, o quanto quem conseguiu ter uma reserva financeira ao longo dos anos está conseguindo, né, se manter, pelo menos entendendo que vai ter que mudar o seu padrão de vida, é óbvio, o seu patamar, mas enquanto as coisas não melhoram, a gente consegue pelo menos se manter, até porque a gente não sabe até onde vai isso tudo, né? E por fim, pessoal, o último item que eu quero falar com vocês, né, nesse bate-papo de hoje, nesse evento, mais uma vez, quero salientar esse evento maravilhoso, idealizado pelo meu amigo Fabiano Cachito, é a rede de relacionamentos, é o networking. Eu sempre ouvi que a rede de relacionamentos, ela precisa ser ativa. A rede de relacionamentos, ela precisa proporcionar para a gente situações onde seja possível, na hora que você tiver um aperto, ter alguém com quem contar. Eu quero fazer uma reflexão com vocês. Provavelmente vocês que estão me ouvindo nesse momento, aí do outro lado, devem fazer parte de alguma rede social. Eu, por exemplo, relutei muito tempo, né, com essa coisa de rede de relacionamentos, né, pessoais. Eu faço parte do LinkedIn há bastante tempo e eu percebi que eu não consegui atingir o meu público, que são os meus alunos. A grande maioria dos meus alunos estão no Instagram, estão no Facebook. Eu estou resistindo a Facebook, eu não tenho Facebook, mas eu fiz no Instagram e eu estou conseguindo agora atingir os meus alunos de uma maneira um pouco mais assertiva, um pouco mais efetiva. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês com relação a isso é a seguinte: imaginem a seguinte situação, vocês devem ter aí um número expressivo de seguidores ou de pessoas adicionadas no seu Facebook ou no seu Instagram ou até mesmo no seu LinkedIn. Com quantas pessoas dessas suas redes vocês efetivamente falam pelo menos uma vez por semana? Se vocês pararem para pensar, vocês vão perceber que hoje existe uma coisa, né? Eu vejo lá no LinkedIn, existe uma gana por ostentar uma quantidade de pessoas ou de seguidores, enfim. Eu tenho uma quantidade de seguidores que, se eu for comparar com algumas pessoas que tem lá, não representa nada. Eu devo ter umas 5.000 pessoas que me seguem no LinkedIn. Para alguns de vocês, talvez possa estar passando exatamente assim, agora, nesse momento. Caramba, 5.000 pessoas é gente pra caramba. Se cada uma dessas pessoas comprasse os meus livros, olha, seria interessante. Se cada uma dessas pessoas, né, assistissem às minhas lives cada vez que eu faço, seria interessante. Mas a coisa não funciona assim. Então, quando eu vejo, né, pessoas, eu tenho obrigado por 100.000 seguidores, obrigado por 150.000 seguidores, eu fico imaginando o que são exatamente esses 100.000 seguidores. Porque dos 5.000 que eu tenho, eu garanto para vocês que, se eu começar a olhar um por um, tem gente lá que eu não faço ideia que está lá. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: com quantas dessas pessoas que vocês têm um vínculo dentro de uma rede social, você pode contar de verdade se, por exemplo, você for demitido amanhã? Para quantas dessas pessoas você pode ligar? Para quantas dessas pessoas você teria condições de abrir o seu coração, de pedir ajuda, de pedir um conselho? Então, pessoal, networking, ele é muito mais, ou essa rede de relacionamento, que acaba dando esse embasamento, né, na pergunta inicial do empregado ou empregável, ele vai muito além do que a quantidade de pessoas que eu tenho que me seguem. É engraçado a quantidade de pessoas que às vezes acabam clicando lá no like em algo que você escreve, e eu garanto que tem muitas dessas pessoas que vão só pelo embalo de curtir algo que você escreveu. Muitas pessoas sequer leem o que a gente escreve. Então, quando eu falo de networking, pessoal, eu estou falando de algo muito maior do que trocar um cartão profissional. Tem gente que ainda troca cartão. Eu, particularmente, ainda tenho cartão da faculdade onde eu sou coordenador, então eu ainda troco cartão em algumas situações, né? As pessoas da minha geração têm mais esse hábito, as pessoas mais jovens estão perdendo esse hábito, porque existem outras formas
de você trocar o contato hoje em dia. Mas ainda existe isso. Então, pensa, com quantas pessoas você consegue ter essa possibilidade de abrir o seu coração e pedir ajuda, por exemplo, quando você é demitido. Talvez você chegue à conclusão que não são muitas pessoas. Então, pessoal, networking é muito mais do que número. É muito mais do que ficar clicando lá, pedindo conexão para as pessoas. Esses dias eu fiquei passado, porque eu não acompanho as coisas com a velocidade, por conta da velocidade, como as pessoas mais jovens acompanham. Eu fiquei sabendo que hoje existe comércio onde você pode comprar seguidores. Isso é muito maluco para mim, que sou de outra geração, né? Você comprar seguidores para aumentar o seu número de seguidores. Então, para mim, não funciona muito assim, né? Dessa forma. E aí, quando eu penso lá na pergunta inicial, empregado ou empregável, é óbvio que eu quero estar empregado. Mas independente de eu estar empregado ou não, se eu não me manter empregável, em algum momento eu posso deixar de ser útil para a organização que eu estou. E quando você deixa de ser útil, você está descartado. Só ficarão nas organizações do século XXI as pessoas que forem úteis e enquanto forem úteis. Para a gente continuar sendo útil, a gente tem que se desenvolver dia a dia. Não dá mais para a gente ficar ali quietinho no nosso canto, na nossa zona de conforto, achando que ninguém está vendo o que está acontecendo e garantindo o meu no quinto dia útil. Hoje as organizações esperam muito mais da gente. Hoje a gente é obrigado a dar muito mais do que simplesmente cumprir o nosso horário. Eu me lembro uma vez que eu escutei de um gestor meu assim: fulano é o melhor colaborador que a gente tem aqui. Ele nunca faltou, ele nunca se atrasou, ele nunca perdeu um dia de serviço. E eu sempre me perguntei, o que isso tem a ver com desempenho, com resultado? Então, pessoal, pensem bem, porque o mundo está mudando. Vocês já pensaram se o emprego formal com carteira assinada acabar? Como é que a gente vai fazer? Algumas pessoas vão entrar em desespero e vão dizer assim: não tenho mais o que fazer, não tenho mais emprego, trabalho nunca vai acabar. Então, pessoal, o nosso tempo infelizmente é muito curto, mas tudo isso que a gente está passando, uma hora vai acabar. Aproveita esse momento, estuda, se desenvolve, tenta aprimorar o seu inglês, o seu espanhol ou qualquer outro idioma que você eventualmente goste e que você estuda. Tente entender que competências você tem e que podem ser aprimoradas, que competências você não tem e elas são importantes para o mercado. Tente aproveitar esse tempo para estudar, para ler. A gente vivia reclamando que a gente não tinha tempo para nada, porque a gente saía de casa às 6 da manhã e voltava à meia-noite. E agora? Que desculpa que você vai dar? Agora é hora de correr atrás e de aprimorar as suas competências, descobrir o que você gosta, pensar na sua saúde, pensar na sua reserva financeira e fortificar, fortalecer a sua rede de relacionamentos profissionais, o seu networking. Pessoal, empregado a gente é, mas não dá mais para dizer que há segurança nisso. Conseguir aumentar a sua empregabilidade, conseguir ser ou conseguir aumentar o seu nível de empregabilidade e se tornar uma pessoa mais empregável do que as outras, pode ser uma boa para você lá na frente. Mas lembre-se, talvez lá na frente você tenha que fazer as coisas diferente do que você fez até agora. Se você está procurando emprego e não está funcionando, então está na hora de você mudar a forma de procurar emprego. Ah, mas eu mando 100 currículos por dia e não sou chamado para nenhuma entrevista. Talvez esteja na hora de você repensar na sua empregabilidade. Você vai mandar mais 100, mais 200. Se não está funcionando, talvez você precise mudar. E a mudança começa sempre dentro da gente. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez quero agradecer aqui o meu amigo, meu parceiro Fabiano Cachito, dizer que eu estou junto com você sempre, cara. Precisou, é só me chamar. A gente está aqui para levar esse projeto maravilhoso para frente. Espero que esteja
que o vídeo tenha ficado a contento. Espero que as pessoas que estão aí do outro lado possam refletir. Se eu conseguir fazer com que vocês reflitam, eu atingi o meu objetivo. No mais uma vez eu agradeço. Fiquem todos com Deus. Pensem no que a gente falou aqui hoje. Talvez ser empregável ou aumentar a sua empregabilidade seja tão importante ou mais do que se manter empregado. Um abraço.